Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E como prometemos, o programa destaca hoje distúrbios do sono, sobretudo o bruxismo, que é uma das formas. Você já ouviu falar de pessoas, inclusive crianças, que costumam ranger os dentes durante a noite? Pois é, para explicar sobre este e mais outros assuntos dos distúrbios do sono, a odontóloga Cíntia Coelho, que é especialista nessa questão. Doutora, bem-vinda ao nosso Obrigada. Inclusão e Saúde. Vamos começar falando exatamente sobre isso. O que vem a ser efetivamente o bruxismo? O bruxismo ele é um apertamento ou ranger dos dentes. Tanto pode acontecer de dia como pode acontecer de noite. Como a gente está falando de distúrbio de sono, né? Então a gente está falando do bruxista noturno. É aquele paciente que à noite, quando ele dorme, ele entra em um estágio de sono e esse estágio de sono faz com que ele acabe ou apertando os dentes ou então fazendo um movimento de ranger, que é quando a pessoa escuta. Entendi. Agora, tem alguma explicação para isso, o porquê de acontecer, sobretudo com crianças e também com adultos? Então, o bruxismo ele está muito ligado com algumas questões, as questões neurológicas, quando tem alguma doença associada, e a questão psicológica também, tá? Então, hoje a gente vê mais, principalmente criança, né, que a gente achava antigamente que não acontecia, mas o estresse, né, do dia a dia, o ritmo diário tem provocado na criança também um bruxismo. Tá? Então, o que a gente vê com o bruxista, tanto a criança como o adulto? Ele é cíclico, ele é fásico, não acontece todo dia, mas é claro que traz alguns prejuízos. Tá? Agora, no caso das crianças em Sim. especial, os pais devem ficar extremamente preocupados ou isso pode acontecer durante uma fase e depois nunca mais ocorrer na fase adulta? Então, a criança é assim. É claro que é importante levar ao dentista, um especialista que entenda realmente de bruxismo, mas normalmente é fase, tá? Então, a criança tem algum tempo que ela faz o bruxismo e depois pode ser que não aconteça nunca mais, tá? É bom levar porque pode trazer alguns prejuízos na articulação, nos dentinhos, os dentes que estão em fase de mudança, né? Está saindo os dentes descidos, estão aparecendo os dentes permanentes. Então, é interessante, de qualquer forma, levar ao dentista, até para o pai, a mãe, ficar um pouco mais despreocupado. Mesmo até no caso dos adultos, aqueles que não são bruxistas da noite, mas os durante o dia, que eles fazem aquele apertamento nos dentes, é um costume. Isso. Alguém diz assim, fulano de tal tem um jeito muito estranho, tem umas coisas que fica mexendo na boca e aquilo acaba sendo incômodo para um colega e até mesmo, no caso da companheira ou do companheiro à noite, depende se for homem ou mulher. Então, o que isso pode trazer como consequência, seja para o bruxista da noite ou do dia? Consequências na articulação dentária, na área mandibular, isso tem alguma consequência ou não? Isso é só uma questão dos dentes mesmo e pronto? Não, tem sim, tem consequência, é bom fazer o tratamento. Não existe cura, né, para o bruxismo, mas existe tratamento. Quando está numa fase aguda, o interessante talvez seja tomar relaxante muscular, né? Isso quem vai determinar realmente é o colega que está fazendo o tratamento. Às vezes vem com dolorimento na região da articulação, na região da face. Outras vezes acontece do apertamento, acaba acontecendo fratura dentária. Então, acaba perdendo o dente por conta disso. Chega a esse extremo? Chega a esse extremo. Então, a gente coloca placas, que a gente chama de placa miorrelaxante, que ajuda nesse momento a proteger a dentição, tá? De um modo geral. Então, assim, o bruxismo, ele atrapalha, ele é um distúrbio de movimento, é um distúrbio de sono de movimento, ele atrapalha o sono, porque o paciente sempre está trocando os estágios de sono, então ele não chega a um estágio de um sono reparador, que a gente chama no N3, um estágio REM, e essa superficialidade faz com que ele tenha no outro dia a sensação de que não dormiu direito, de fadiga. Aquilo que incomoda durante a noite, no caso do bruxista noturno, aí especificamente, vai fazer com que ele, durante o dia, não tenha qualidade. Fica cansado, como qualquer outra interrupção do sono que a gente tem, né? Você tem que levantar para ir ao banheiro, quem ronca, por exemplo, que é o outro aspecto, é um dos tipos também de distúrbio do sono. Está relacionado ou em algum momento um problema de bruxismo pode também desencadear uma questão do ronco ou está completamente fora de
digamos, de conexão. Não, na literatura não tem nada que diga associado, essa né? ligação, exatamente. Mas o ronco, ele é um distúrbio também, não é considerado doença ainda, né? O que é considerado é a apneia do sono. Isso. E que normalmente estão ligados. Nem sempre aquele que ronca tem apneia, tá? Mas o ronco é um sinal, é um sinalizador para ir ao médico procurar saber se existe algum problema. Por falar em distúrbios do sono, exatamente a partir desta semana que vem agora, né, a gente vai ter aí uma programação vasta. Eu queria que você pudesse trazer para nós aqui como é que vai funcionar isso, quais são os municípios, ou como é que vai ser a atuação, que grupo é esse que está promovendo esses esclarecimentos sobre distúrbio do sono. Isso, então. Eu estou aqui hoje para falar um pouco dessa campanha, né? A campanha nacional do sono. A gente tem uma associação, a Associação Brasileira do Sono, que todo ano, nessa época do ano, geralmente faz uma semana para falar um pouco e divulgar, né, ao público a questão do sono, esses distúrbios, com a qualidade de vida em relação ao nosso sono. Bom, enfim, a gente vai estar participando a partir do dia 13 a 19 de março em alguns lugares, aqui em Aracaju e em Lagarto. Eu trouxe uma colinha, Pode ficar à eu posso vontade, usar? vamos divulgar aí a programação. Pois é porque realmente eu não no dia lembro. 13 também não dá para decorar tudo, né? Pode ficar à vontade, diz aí. Então, a campanha esse ano chama-se Bons Sonhos, Nutrem a Vida. Na segunda-feira, do dia 14, temos uma campanha em Lagarto, na Universidade Federal de lá, com a fonoaudióloga a doutora Gerlânia Nascimento. Na quarta-feira, do dia 16, a gente está no calçadão da João Pessoa, a partir das 9 horas da manhã. Na quinta, nós vamos estar no calçadão da 13 de julho, de manhã de 6 às 8 e à tarde de 16 às 19 horas. E no domingo, na Praça Alda Teixeira, aquela praça dos food truck, né? A partir das 5 horas, que é o pico máximo da nossa campanha. Nós temos alguns coordenadores, né? A gente está com o pessoal, é um multiprofissional, então nós temos fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, médicos, todos em prol dessa campanha. Para cada caso, para cada distúrbio do sono, um profissional diferente pode estar atuando para corrigir essas alterações. Exato. Bom, doutora, obrigado. Pode contar sempre com o nosso espaço. Obrigada. Se tiver algum também. contato para divulgar para as pessoas que quiserem ter mais dúvidas, fica à vontade. Ou então e-mail, o que é melhor? Site, e-mail, se vocês telefone? tiverem alguma dúvida e quiserem saber um pouquinho mais sobre distúrbios do sono, sim, temos um site que é www.clinicasonha.com.br. www.clinicasonha.com.br. Muito bem. Mais uma vez, obrigado e até a próxima oportunidade. Bom, acompanhamos aí a entrevista com a doutora Cíntia Coelho, ela que é odontóloga, especialista em distúrbio do sono. Agora a gente vai a um rápido intervalo e na volta, não perca uma entrevista especial que vai falar sobre um problema que algumas pessoas conhecem como o problema do joelho corredor, ou joelho de corredor. É um apelido que é dado a uma alteração, aliás, algo que precisa ser corrigido, senão pode trazer consequências sérias. Sai daí não que a gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.